Olá, irmãos. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Com a graça de Deus, nós estamos mais uma vez aqui para trazer este que é para nós uma oportunidade de pegarmos pequenos detalhes dentro da Escritura e transformarmos em grandes conselhos, chaves do Evangelho. Eu gostaria de hoje tomar com vocês aqui uma escritura, pegar uns parágrafos do profeta William Branham e uma pergunta. No programa de número 200 nós respondemos várias perguntas e ficaram algumas para trás. Eu ainda não tive uma outra oportunidade de responder as outras e eu queria trazer uma hoje. E as outras eu vou, aos poucos, colocando aqui dentro da Escritura. Mas eu quero, então, pegar Gênesis capítulo 19 e tomar só o verso 26, porque é um verso bem pequeno, são duas frases apenas, mas contextualizar com alguns parágrafos da mensagem Como Poderei Vencer e enquadrar essa pergunta aqui dentro da nossa meditação. Está escrito assim: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Nós sabemos que Deus deu oportunidade a Ló, por causa da intercessão de Abraão, deu oportunidade a Ló e sua família de saírem de Sodoma. Mas Ló estava tão enraizado, tão envolvido, que os anjos tiveram que tomar Ló, sua esposa e as suas duas filhas, pela mão e sair arrastando-as para fora. Isso demonstra que ele não só estava dentro de Sodoma, como Sodoma estava dentro deles, a ponto de eles estarem apegados àquilo que estava sendo destruído. Estava chovendo fogo atrás deles e, mesmo assim, eles estavam demorando em sair. E, no caso da mulher de Ló, não só isso. Ela saiu, eu diria que Ló e suas filhas demonstram as ações de Sodoma na vida deles posteriormente, mas a mulher de Ló não era só a ação de Sodoma, o espírito de Sodoma. A materialidade de Sodoma estava dentro dela. Tanto é que havia uma palavra daqueles anjos para não olharem para trás, e ela olha e ela se converte numa estátua de sal, e ali ela ficou. Eu quero tomar, então, o parágrafo 84 da mensagem Como Poderei Vencer. O profeta William Branham disse assim, aí ele vai falar um pouco de Israel, ele diz assim: Você sabe que Israel começou. Eu poderia dizer a mesma coisa e trazer isto aqui. Eles começaram com 2 milhões fortes e terminaram com 2 homens. Isso é certo. Eles viram as obras de Deus, eles viram a manifestação do Espírito, eles viram grandes e poderosos milagres sendo feitos lá no Egito e tudo mais, e partiram, mas isto não estava em seus corações. Partir para uma nova terra não estava dentro deles, o Egito estava. Assim como a mulher de Ló, ir para outro lugar não estava dentro dela. A gratidão pela libertação, a gratidão pelo livramento não estava dentro dela. Estava dentro dela, era Sodoma, ela queria ficar ali. Esses 2 milhões de pessoas aqui, só 2 homens, eu nem consigo fazer o cálculo aqui quanto que seria o número exato. Então, vou só dizer, 2 homens de 2 milhões
apenas os dois tinham dentro dos seus corações a promessa por vir, eles tinham a gratidão da libertação, do livramento, eles tinham a fé no que havia sido dito para eles e eles conseguiram chegar lá. Os outros, isto não estava em seus corações. Eles não venceram, eles simplesmente saíram e Jesus disse: eles pereceram no deserto e estão eternamente mortos. Cada um deles está morto. Significa separação eterna. Cada um deles apodreceu no deserto. Eu tomo essa pergunta aqui, é uma pergunta um tanto quanto delicada, mas eu quero respondê-la. Eu já respondi essa pergunta lá nos meus tempos de trabalhos em penitenciárias. Eu falei aqui no programa de número 200 que eu fiz trabalho nas praças, eu fiz muito evangelismo, eu fiz trabalhos dentro de penitenciárias e tudo, e logo vem lá alguém criticar isto, mas as pessoas não entendem a nossa caminhada, progressão, as responsabilidades que nos sobrevêm, nós vamos assumindo responsabilidades e vamos apoiando outras pessoas que querem fazer aquele trabalho passado. Então, na época minha de fazer trabalhos nas penitenciárias, algumas perguntas me vinham ou vinha alguém dizendo assim: pastor, o anjo abriu a porta da cadeia para Pedro e Pedro saiu. Nós estamos aqui orando para Deus abrir. Gente, espera aí. Pedro estava preso por causa da palavra de Deus. Você está preso por um crime. Não, Deus pode te salvar, mas Deus não pode se corromper. Corromper a si mesmo, a palavra dele, vamos dizer assim, arrumando um jeitinho de escapar, fazer escapar alguém da penalidade dos seus atos. Então, nós temos uma pergunta assim: tenho uma dúvida sobre o conceito de perdão dos pecados após o novo nascimento. Segundo a Bíblia, meus pecados são jogados no mar do esquecimento. Miqueias, capítulo 7, verso 19. No entanto, gostaria de entender melhor como isso se aplica à minha vida prática. Se eu cometi pecados graves, ou não tão graves, antes do meu novo nascimento, como homicídios ou outros atos prejudiciais. Então, separa uma coisa aqui. Uma coisa eu cometi pecados e outra coisa eu cometi crimes. Nem todo pecado é crime. Todo crime é pecado, mas nem todo pecado é crime. Posso considerá-los como se nunca tivesse ocorrido após o meu batismo? Não. Posso dizer que nunca cometi esses atos, ou devo reconhecer a realidade dos meus erros passados, mesmo estando perdoado? Sim, dever. Esse é o dever. Então vamos aqui. Nós vamos fazer essa conexão. Um dia eu fui pedido lá numa cadeia para que eu pagasse a fiança para um determinado jovem que estava lá. Ele disse: pastor, o senhor podia pagar a minha fiança para eu sair daqui e me tirar da cadeia? Aqui que entra a questão. Eu disse assim: olha, eu não tiro as pessoas da cadeia. Eu trago uma palavra que tira a cadeia das pessoas. Os anjos conseguiram tirar a mulher de Ló de Sodoma, mas eles não conseguiram tirar Sodoma da mulher de Ló. Eles conseguiram tirar Sodoma, Ló e as suas filhas de Sodoma, mas não conseguiram tirar as influências de Sodoma da vida daquelas mulheres, das filhas. Tanto é que essas filhas embebedam o pai e têm filho com o seu próprio pai. Então você percebe que Sodoma estava lá? Sodoma foi queimada, mas Sodoma estava lá.
Aí entra essa questão aqui. É preciso tirar do coração da pessoa essa maldade, essa natureza que leva a pessoa ao homicídio, às coisas graves e tal. E essa pessoa, sem isso dentro do seu coração, muitas das vezes, e deveria ser sempre, ela própria vai à justiça se entregar. Ela vai lá dizer assim, olha, eu agora sou um cristão livre do pecado, da morte, da maldade, livre de Satanás, mas no meu tempo passado, vamos dizer assim, aquele assassinato que não descobriu quem foi, fui eu. Eu fiz tal e tal coisa. Ela vai lá se entregar. Por quê? Porque ela sabe que tem uma pendência, dívida com a justiça. E Deus pode, aí entra a questão dos meus pecados apagados. No arrebatamento da igreja, se essa pessoa estiver dentro de uma penitenciária, Deus vai arrebatar alguém de dentro da penitenciária. E gente de dentro da igreja vai ficar aqui no dia do arrebatamento. Ela fica aí. Por quê? Porque o mundo não saiu do coração dela. Porque ela não nasceu de verdade novamente. Ela tem a vontade de matar. Ela tem a disponibilidade para o erro novamente, para o pecado novamente. E você pode ter alguém lá dentro da cadeia que está lá pagando para a sociedade, para o mundo, a justiça do mundo, ela está pagando um crime. Mas aquilo já saiu dela e ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, e aí eu tenho fatos, eu tenho testemunhos, pessoas que aceitaram o Senhor Jesus Cristo plenamente, tinham essas coisas, e quando elas foram pagar por isso, a própria justiça do mundo, de alguma forma, as isentou. Então você percebe que Deus trabalhou através da justiça do mundo e liberou aquela pessoa. Entende? Agora, eu posso me considerar como se não tivesse feito? Não, não. Você fez sim. Fez e tem que ser considerado como alguém que fez. Por isso, em alguns programas, antes do programa de número 200, de responder as perguntas ali, eu falei sobre o arrependimento. Eu falei sobre, é de graça mesmo? Não é? Por quê? Porque você e eu, nós precisamos nos conscientizar, e ao conscientizar do nosso erro, é a única maneira que vem o arrependimento. Eu fiz. Então, agora eu tenho. Qual é a pena para isso? Eu estou aqui para pagar. Então, Jesus morreu no meu lugar e os acontecimentos da minha vida vão demonstrando isso, a minha fé, o batismo com o Espírito Santo, a transformação das minhas ações, o não haver mais, nunca mais na minha vida, vão demonstrando que o perdão veio, e veio junto com esse perdão, veio redenção, veio a eliminação do meu passado, e eu caminho em paz. Então tá. Depois de eu ter ido procurar a justiça e mostrar que eu fiz, e a própria justiça me liberou, agora eu preciso não viver mais de passado. Aí que está. Eu não posso carregar aquele passado dentro de mim. Quero colocar outros 2 parágrafos aqui da mesma mensagem. Parágrafo 87, o profeta Irmão Brando diz assim: nos dias de Ló, sim, ela teve que dar aquela grande e longa olhada para trás. Quem? A mulher dele. Estou deixando fulano e fulana lá embaixo, aqueles bons tempos que costumávamos ter, eu nunca vou esquecer. Aí é que entra aqui eu dizer que, às vezes, no dia do arrebatamento, lá na cadeia vai sair alguém, cá na igreja vai ficar alguém para trás. Por quê?
Porque, irmão, irmã, se você fica no seu passado, e aí as pessoas consideram assim, como eu disse, uma coisa foi crime, outra coisa foi pecado. Era pecado aquela vida lá atrás. Aquela vida de bares e aquela vida de jogos, e aquela vida de namoros e coisas, e aquele coleguismo, aquilo tudo era pecado. Ainda que aquilo fosse bom, em termos de prazer, e aceitável para a sociedade, aquilo era pecado. Então, quando a pessoa está na igreja, com aquelas lembranças que viajam, né? Pessoas que viajam nos seus adultérios, nas suas vidas passadas, nos seus sentimentos, pessoas que guardam as suas fotos. Por que que um cristão verdadeiro tem que guardar as suas fotos dos tempos que ele era um mundano, uma mundana, seu corpo exposto, um homem de cabelos grandes e olha aqui, e depois parar olhando, aquela longa olhada naquelas coisas. As velhas lembranças te farão perder o Espírito Santo. Entende? A viagem na mensagem A Igreja e Sua Condição, o profeta Irmão Brana faz a tipificação do Espírito Santo como uma pomba. Quando acontece algo na sua vida que espanta a natureza da pomba, ela voa. Ela fica te esperando voltar. Então, essas coisinhas aqui, ela paralisa muita gente. Ela paralisa muita gente, por isso você vê pessoas que não progridem na sua caminhada. Mas é uma boa pessoa, sim, mas você não sabe aquela olhada dela, aquela viagem nos pensamentos antigos, nos bons, entre aspas, bons sentimentos antigos. Então o profeta fez esse quadro aqui. Ela olhou para trás e ela disse, aqueles bons tempos que nós costumávamos ter, eu nunca me esquecerei. Ela foi apanhada, excluída, como foi nos dias de Noé. Ela foi excluída sem misericórdia e ela pereceu. E aquela massa ainda está lá até hoje. Eles afirmam, você pode quebrar um pedaço daquilo e aquilo crescerá outra vez. Aquela estátua de sal, se você alguma vez vir aquele quadro de Sodoma e Gomorra, você verá a estátua de sal original que está lá. Agora, para colocar aqui, também o parágrafo 109 diz assim, aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aí entra a questão. A tua vida hoje tem que ser maior, tem que ser mais prazerosa. O meu prazer de estar na palavra... Tem uma pergunta aqui, eu acredito que vai caber, quer ver? Que alguém me perguntou assim, com a letrinha pequena, né? Qual é o maior conselho em ter constância em fazer os programas? É muita fé? Então, vou reformular a pergunta. Como é que o senhor consegue fazer os programas tão seguidamente, constantemente, tantos anos e tal? Ora, o que está em mim é maior do que o que está no mundo. Tem que ser um prazer para mim poder estar aqui, falar da palavra, e tirar um tempo, e expressar, e contar, quem sabe, minhas experiências, e te convencer a seguir o meu modo de vida, a minha fé, a minha maneira de crer em Deus. Isso eu não pode ser um esforço. Nossa, eu faço um esforço absurdo para ficar fazendo esses programas. Não. Aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Agora, se você olhar para trás, o irmão Brano disse assim, você é condenado. Você ainda continua no mundo. Então, há pouco tempo eu precisei ficar em um repouso médico recomendado e eu tive que bloquear meus trabalhos. Meu Deus, eu quero trabalhar.
Ah, mas o senhor ficou parado. Não, não, não. Mas aí também você fica porque está doente. Mas eu nem sou um homem de férias e viagens e desfrutes e coisas assim, não. Acredito que de vez em quando nós precisamos, sim, não é? Mas não deixando o nosso trabalho para trás. Por quê? Porque senão nossas ações demonstram que nós ainda estamos vivendo no mundo. E se nós estamos vivendo em Cristo, a nossa vida é uma renúncia constante, a nossa vida é olhando para frente, o alvo da soberana vocação, Cristo Jesus, nosso Senhor, caminhando para atingi-lo. E não só para atingi-lo individualmente, mas para levar conosco, assim como São Paulo disse que fazia de tudo para ver se de alguma forma ele podia trazer alguns dos dele. É isso que nos move. Por que o senhor prega? Ora, eu prego porque está em mim pregar. Eu prego porque eu quero que as pessoas sigam a palavra, porque eu vejo que sem a palavra elas vão perecer. E eu quero, se eu puder me salvar e salvar outros tantos, eu quero fazer isso, não olhando para trás, mas seguindo adiante, porque seguindo adiante eu ainda tenho uma recompensa, tanto de vida eterna, como do reino do Senhor Jesus Cristo, como um corpo glorificado. Eu creio nisso, isso está dentro do meu coração, essas coisas estão em mim. Tal como Josué e Caleb, eu creio que está dentro de mim o arrebatamento da igreja, um corpo glorificado, o reino milenial, a vida eterna. Então eu faço isso. Se você perguntasse para Caleb ou para Josué com 80 anos, por que você está lutando? Eu estou lutando porque isso aqui é o cumprimento de uma promessa que Deus fez para nós lá atrás. E eu quero chegar à plenitude dessa promessa. E para eles ali, a plenitude da promessa era, além de uma boa terra para se viver, uma porção a mais de terra que Moisés prometeu para aqueles dois homens. Então, só terminando aqui esse parágrafo, para que nós possamos terminar essas chaves do Evangelho aqui pensando assim: as velhas lembranças, o olhar para trás, o passado nos tira o Espírito Santo, nos tira a vida. Se nós não temos vida, nós nos tornamos uma estátua, espiritualmente falando. Não se cresce, não se prospera, não se ganha poder, não tem vitórias, não tem nada. Por quê? O passado nunca é passado, o passado está sempre voltando para o seu presente. Então o profeta disse assim: se você olha para trás, você ainda continua no mundo. Mas se você está vivendo acima daquilo, então aquele que está em você, ele tem te guiado acima das trevas, como um lírio. Ele está acima da escuridão da lama. Sabe que o lírio nasce na lama e ele vem o seu caule, e quando ele rompe, o seu caule, né? Quando ele rompe a lama, aqui ele desabrocha e solta uma flor maravilhosa. Mas a flor dele está na lama? Não, ela subiu acima da lama. Ele está acima da escuridão das águas lamacentas. Ele está na luz, refletindo a beleza que foi colocada nele antes de sair da lama. Então nós estamos aqui no mundo, sem olhar para o mundo, subimos acima do mundo, vamos colocar isso como olhar para trás e para frente, estamos à frente do mundo, deixamos o mundo para trás, caminhando para essa dimensão celestial, Cristo Jesus, a nossa vocação, o nosso alvo. Aí as coisas ficaram para trás. Agora, na questão da pergunta, não foi apenas um pecado, foi um crime. Eu tenho que ir lá e me prontificar a pagar. Agora, se a justiça do mundo também me liberar, não olho mais para trás. Aquele passado não me atormenta, aquelas coisas eu não as considero e caminho para a estatura de um varão perfeito. Que Deus abençoe você, sua família, a sua vida, e que nós não vivamos de passados retrovisores, olhando grandes olhadas para trás, grandes pensamentos, viagens nos nossos erros passados. Nem os momentos bons lá podem ser melhores do que os nossos momentos difíceis aqui. Porque o nosso momento difícil do presente é estruturação espiritual, é fortalecimento
da nossa fé, prova da nossa fé é muito mais preciosa do que ouro provado no fogo. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.